Olá, gestores públicos. Vamos receber no portal Sala dos Municípios o Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. O secretário é natural de São Paulo e possui graduação, mestrado, doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Secretário, seja bem-vindo no portal Sala dos Municípios. É um prazer enorme em recebê-lo aqui no portal. Bom dia, Marinho. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui, poder falar sobre a dinâmica do município e o que a gente pode fazer, trocar experiências, que faz todo sentido, né? Eu agradeço a oportunidade e cumprimento por essa iniciativa. Nós que agradecemos, secretário. É fundamental a sua presença aqui. Nós temos debatido bastante sobre segurança no estado de São Paulo, né? E nada melhor do que falar com o secretário, que tem uma atuação ampla aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa levar informação aos gestores públicos e os agentes de segurança de como trabalhar em seus municípios, se organizar, se planejar, para que a segurança realmente seja um caminho positivo dentro da sua cidade. Secretário, em primeiro lugar, a gente gostaria de estar passando para todos os gestores públicos do estado de São Paulo como que funciona a Secretaria de Segurança Urbana aqui na cidade de São Paulo. Ela tem tido resultados positivos, né? Qual a área que ela abrange? Bom, primeiro é importante destacar que segurança ela se faz também no município. A Constituição, de algum modo, ela colocou para a União, com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, algumas ações para os estados, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, e ao município relegou lá no parágrafo 8º que pode criar a guarda municipal, pode, não é imperativo, para cuidar dos patrimônios. Em 2014, uma lei, a 13.022, ampliou esse escopo, elencou mais 27 competências das guardas civis, que são fundamentais e importantes. O município tem um papel, sobretudo, na prevenção criminal. Então, eu acredito que o prefeito, embora não tenha responsabilidade do ponto de vista legal, mas tenha responsabilidade do ponto de vista moral, porque foi eleito pelos cidadãos daquela cidade e, como tal, tem que contribuir, tem que fazer ações para colocar a segurança também com algo importante no município. E aqui em São Paulo, fazemos isso desde o primeiro dia de governo, janeiro de 2017. Aliás, inclusive antes ainda, no plano de governo, que eu fui coordenador do plano de governo dessa gestão, e a gente já colocava o município como protagonista, como alguém que tem que participar. E aqui, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana cuida da Guarda Civil, a maior guarda armada do país, são mais de 6.200 homens que nós temos aqui na cidade. Cuida também da Defesa Civil, que também é um aspecto bastante importante, fundamental. E também cuida das juntas de serviço militar. O prefeito da cidade, em todas as cidades, ele é o presidente da junta de serviço militar, onde o jovem, ao completar 18 anos, se alista, fazer todo o processo aí, de alistamento militar, que é obrigatório a todo cidadão do sexo masculino. Inclusive, nós tivemos aqui uma entrevista com o Coronel João Camilo, e ele falou exatamente isso, né, da importância do município estar realmente preparado, organizado com as suas guardas municipais. Isso é fundamental, então, e isso até ajuda através do contato com os munícipes. Na verdade, assim, existe uma teoria acadêmica sobre a desordem como indutora do crime. Então, existem estudos que mostram que a desordem, de algum modo, contribui para o crime. É um lugar abandonado, com falta de iluminação, deteriorado. A teoria das janelas quebradas, que foi usada por Giuliani na década de 90 em Nova York, começa em 80 e se estende para a década de 90, que mostra que você tem que se preocupar com essas ações que vão contribuir para a prevenção criminal. E a gente tem feito isso aqui na cidade de São Paulo. A primeira ação que nós tomamos foi colocar a Guarda Civil com a mesma área de atuação das polícias. Nós tínhamos uma área de atuação voltada para a subprefeitura. Nós mudamos isso, então hoje cada inspetoria nossa corresponde a uma área do batalhão, que por sua vez tem correspondência com as delegacias e com as seccionais. Isso facilita, isso nos traz informações, porque eu recebo todos os meses os dados dos crimes da cidade, os dados que eu tenho de questão de zeladoria que a gente trabalha, eu consigo ter uma visão do que acontece no território. Perfeito. E nós entramos ajudando, fazendo
aquilo que é de município. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para as pessoas poderem entender. Às vezes num bairro você tem ali um comércio, um bar, qualquer coisa que tem ali, que é onde tem o consumo e o tráfico da droga. A polícia militar pode ir lá e prende o traficante, prende o usuário. A polícia civil também fazer a mesma coisa, mas quem pode fechar aquilo e acabar com aquele problema é a prefeitura, com o seu poder de polícia administrativa. Eu fecho administrativamente aquele lugar que não vai ter mais. É verdade que o crime ele migra, e a gente dessa forma também vai migrando, trabalhando, mas foi fundamental eu regionalizar a guarda com a relação com a polícia, o que pede o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública. Então hoje eu tenho estatística, hoje em São Paulo nós sabemos por delegacia, qual a rua daquela área da delegacia que mais acontece o crime, em que momento do dia que mais acontece. Então nós criamos na guarda um cartão itinerário prioritário, que é isso, quando a guarda estiver deslocando na cidade para fazer as rondas nos hospitais, nas escolas, nos parques, eles priorizem essas áreas onde os crimes acontecem, que com a presença tente inibir a prática do crime. É trabalhando assim, nas ações conjuntas que nós temos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, enfim, o trabalho tem sido muito bom, muito eficiente. E esse relacionamento, ele tem surtido um efeito positivo, né? Pelo que a gente tem sentido aqui na cidade de São Paulo. Hoje São Paulo é uma referência em segurança, na verdade, né? Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe como que é lá, e a gente vê que o principal são as políticas públicas, né? A continuidade. E eu acho que, nesse sentido, a Guarda Municipal ela pode contribuir muito junto perante a população, né? Nessa aproximação, ela pode ajudar muito nessa organização. Ela tem esse contato. Existe algum conselho comunitário que faça um trabalho junto com a Guarda Municipal também, como é na Polícia Militar? Então, a Guarda participa dos Consegues também. Então, perfeito. Todas as reuniões de Consegues, a Guarda está presente. Como você tem a mesma área com o batalhão, o inspetor conversa com o comandante. Nós temos operações conjuntas junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, todos os dias aqui na cidade de São Paulo. Com a Receita Federal, que nós já fizemos muitas coisas. Enfim, o trabalho ele é conjunto. Nós estamos falando de uma capital onde tem o menor índice de homicídio por grupo de 100 mil habitantes do Brasil, São Paulo. São Paulo tem números, a cidade, por exemplo, é 5,52. São números melhores que algumas cidades da Flórida. São números melhores que algumas cidades americanas. O que, na verdade, existe é a sensação de segurança. Isso que a gente precisa trabalhar melhor nas cidades. Eu recebi recentemente um cidadão de um bairro da cidade reclamando que a rua dele, o bairro dele era um lugar que tinha muito crime. E eu abri o mapa da cidade dele com as manchas de calor dos crimes e ele percebeu que o problema não era ali. Que ele tinha ao redor algumas coisas, mas onde ele morava efetivamente não tinha. Então as pessoas às vezes não têm exatidão do que acontece. Então isso é ruim. Então nós temos que trabalhar com relação à sensação de segurança que se dá muitas vezes pelo roubo e pelo furto, e nós focamos as ações da Guarda para trabalhar nesses territórios, contribuindo com a Polícia Militar e a Polícia Civil para que diminuam os índices na cidade. E tem diminuído constantemente. De modo geral, nos últimos 17 meses, caíram todos os índices criminais nas cidades, no país, no Estado. O Estado tem um número muito importante, abaixo de 7, que realmente é fantástico. Nós temos acompanhado aqui a segurança pública. Realmente, o trabalho da segurança pública aqui no Estado de São Paulo está sendo, assim, na cidade, no Estado de São Paulo, está sendo bem positivo, né? E uma das coisas que eu gostaria, secretário, que eu acho até que eu quero falar diretamente para os prefeitos, né? A gente tem visto que muitas prefeituras ainda não têm a sua guarda municipal, né? E até por falta de informação, até por falta de conhecimento de como proceder para ter uma guarda municipal no seu município, né? E hoje o secretário acharia importante ter essas guardas municipais em todos os municípios, nos 645, ou cidades com menos de 5 mil habitantes, de repente não teria tanta necessidade assim, secretário? Veja, o que eu posso dizer é que as cidades que têm guarda têm um trabalho importante. Isso tem contribuído para a redução do crime. Então, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de ação de prefeitura, eu acho fundamental e importante, até para dar segurança, para que os agentes da prefeitura possam fazer ações que às vezes precisam de segurança.
e libera a Polícia Militar, a Polícia Civil para as outras atividades. Então, esse trabalho coordenado, ele é fantástico, importante e fundamental para que a gente possa avançar na diminuição dos crimes. Existem várias ações que podem ser feitas pelos municípios que contribuem. Eu vou dar um exemplo aqui com relação às câmaras de segurança, que são instrumentos importantes para a segurança pública. Eles contribuem muito com relação aos crimes contra o patrimônio, os crimes de trânsito, e têm contribuído, que a nossa missão do município é criar dificuldade para a prática do crime. Em São Paulo nós tínhamos 75 câmeras, gastávamos R$320 mil com as 75. Hoje eu tenho 2.897 câmeras na cidade, não gasto R$1 com isso. Eu uso as câmeras que existem nas cidades. Ah, perfeito. Esse é o papel. Eu acho que o município ele tem que ser um facilitador, um catalisador, algo que possa juntar as forças para poder fazer efetivamente a prevenção criminal. E você coordenar toda essa estrutura numa cidade de São Paulo não deve ser tão fácil, né, secretário? Então, mas é um desafio importante e muito bacana de se fazer. O que precisa é ter olhar com relação à política pública. Como você disse, nós temos que criar políticas que sejam impessoais, para que quando eu sair daqui e outro vier, ele dê continuidade. Então não tem o nome do Zé Roberto, o nome do governo em si. É uma política pública, é fato que vai ficar marcado pela gestão, mas que é empoderado pela cidade, pelas pessoas, que passa a ser do cidadão, que passa a ser da cidade, independente do governo que vier. Então é isso que a gente tem que fazer enquanto gestor público. Secretário, vamos falar um pouquinho dos programas da Secretaria. Eu acho fundamental esses programas que estão sendo realizados pela Secretaria, que vai servir de modelo, até inclusive para os próprios municípios poderem estar fazendo esse trabalho, né, nas suas cidades aí. Quais são os programas hoje, os principais programas hoje que vocês têm desenvolvido na Secretaria, principalmente nessa área de tecnologia que é o fundamental hoje? A tecnologia ela é fundamental, ela não substitui o homem, mas facilita o trabalho do homem, isso é fantástico. O primeiro dos nossos programas foi o City Câmeras. Como eu falei anteriormente, eram 75, hoje são quase 3.000 e daqui a pouco teremos... Aí, sem custo. Sem custo. Daqui a pouco teremos muito mais do que isso, porque o gestor precisa de imagem. Eu preciso de imagem, eu não preciso de câmera. É isso aí. Então eu uso as que tem, das cidades, porque governo não faz dinheiro, então eu uso o recurso. Quando eu uso o recurso, é o recurso de todos. Então o cidadão que colocou na casa dele, paga também aquela que eu comprar por aqui. Então vamos usar o que já existe, faz todo sentido. E o City Câmeras é um programa muito exitoso. Convido a todos aqui que possam entrar no site do City Câmeras, procura no Google City Câmeras, que já vai apresentar o site, onde tem as câmeras públicas que as pessoas podem acessar. Então, são câmeras públicas e tem também as câmeras das próprias pessoas que são utilizadas. Exatamente. Explica um pouquinho melhor sobre esse andamento. O que nós criamos foi uma plataforma onde a gente possa receber as imagens das câmeras das pessoas. O que a gente pede é que essas imagens sejam armazenadas em nuvem, para poder facilitar esse trabalho e ter segurança, porque quando hoje um infrator vai praticar algum crime, ele quebra a câmera, ou ele pega o DVR onde é gravado as imagens. Quando está em nuvem, se ele foi gravado, acabou, ele pode quebrar a câmera, ele pode fazer o que ele quiser, mas já está gravado. E isso cria condições para que a gente possa ir atrás dele e tentar descobrir quem é. Então, é criando dificuldade para a prática do crime. Então, as pessoas que tiver câmera em casa, podem disponibilizar para a prefeitura, que disponibiliza para as polícias militares, para a polícia militar e a polícia civil. Né? Então, o cidadão ele tem um local para ele se cadastrar, para ele poder... Entra no site da própria City Câmeras, lá tem como aderir ao projeto, o que precisa fazer. Lá as empresas na cidade que quiserem colocar as câmeras no City Câmeras, tem que observar no edital, que tem que mandar o contrato social para a gente, tem que mandar documento pessoal, Perfeito. Que é analisado pelo jurídico, tudo ok, eu publico em Diário Oficial a autorização, o cartão da empresa dele entra no site, por isso que o cidadão precisa entrar no site para conhecer com mais exatidão, e aí ele vai ter todas as informações e as empresas que vão estar lá. E no futuro bem próximo, nós teremos grandes empresas que também vão passar a fazer esse tipo de trabalho na cidade de São Paulo. Isso com certeza vai fazer com que isso vai escalar muito rapidamente.
só para a gente ter uma noção de tempo, secretário, em relação a quanto tempo vocês tinham, quantas? 75. 75 câmeras. Hoje, quase 3 mil câmeras. Isso. Qual foi o tempo? Foi divulgado isso? As pessoas começaram a cadastrar? Tem um tempo de... Então, nós começamos... Só para a gente ter uma noção assim, de quanto tempo a gente vai ter aí, de repente, 6 mil câmeras. Então, nós começamos em março com o projeto. Em julho, a plataforma estava pronta, em 2017. Então, 2 anos, a gente subiu para 3 mil. Isso escala rapidamente. Agora, a gente acredita, tem um projeto que a gente vai lançar semana que vem, que vai colocar mais 12 mil câmeras no sistema. Nossa, e muito bom. Em muito pouco tempo, eu acredito que nós teremos na cidade isso com muito custo baixo, que as pessoas possam colocar. Tem gravação, tem dias de gravação, enfim, tem sido um processo muito importante. Secretário, SP mais segurança, segura, né? SP mais segura. Como que é esse programa? Como que funciona? Na verdade, é como o Waze. Ele é muito parecido com o Waze. Lá o cidadão pode me informar sobre crimes e pode me informar sobre questões de cidadania. Como eu disse, a desordem é indutora do crime. Então, quando o cidadão me informa a respeito dos crimes, eu também pego os dados da Secretaria de Segurança Pública, que me traz os dados de crime na cidade, com os dados que o cidadão passa de descarte de lixo, pichação, ocupação irregular, enfim, a gente consegue fazer associação de um com o outro. Desse nasceu o Compstat, que é a estatística comparada, que é um modelo de Nova York que a gente está usando aqui. Então, compara o mês a mês de como o crime está evoluindo. Então, de mês a mês, o inspetor ele é sabatinado para ver o que aconteceu na área dele, o que ele fez. Então, a gente cria metas para a redução dos crimes, para que a gente possa contribuir com isso. E o Compstat, essa estatística, é muito interessante. E tem uma outra possibilidade que é importante, como eu te disse, a Defesa Civil está conosco, eu consigo mandar mensagens de push para todos aqueles que têm um aplicativo. Então, eu regionalizo, no caso de chuva, quando você tem uma inundação, eu posso avisar as pessoas... As pessoas que já estão... Perfeito. Estão cadastradas. Então, nós temos hoje 64 mil pessoas no sistema e a gente quer que todo mundo tenha. Na verdade, é uma ferramenta para o cidadão para informar sobre crimes. No Rio de Janeiro, você tem onde tem tiroteio. Felizmente, a nossa realidade aqui é muito diferente disso. Você não tem tantos tiroteios. Aliás, é muito pouco, quase nada de tiroteio na cidade. Mas é importante que você informe dos crimes. Isso já vai em tempo real, secretário? Exatamente. Então, a pessoa viu alguma coisa errada, ela acessa ali, já manda... Manda para a gente, pode mandar um texto, uma foto, um vídeo. A CETEL, que é nosso centro de telecomunicações, recebe essa informação. O guarda já começa a estabelecer um chat, uma conversação com o cidadão. E se for emergência, o próprio cidadão vai indicar que é emergência. E se ele quiser viatura, ele vai abrir uma aba que vai ligar para o 90, que vai ligar para o 153, que vai ligar para o bombeiro, para o SAMU. Enfim, já faz a ligação, porque a única forma de se pedir o apoio tem que ligar, porque a ligação é gravada. E é importante isso. Fica muito claro, na verdade, que a participação da sociedade, a participação da população nesse trabalho de segurança realmente é fundamental, é para todos realmente. É isso que eu tenho sentido aqui, né, na sua fala, né, que a todo momento, mesmo com os aplicativos, né, com toda a tecnologia, né, sem a população não adianta nada disso. Vou te dar uns números aqui que é importante que o cidadão possa entender. Nova York, eu faço uma relação que tem muita semelhança. Nova York tem 1.211 quilômetros quadrados. Tem 9 milhões de pessoas, mais ou menos. São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. Tem 12 milhões de pessoas. Nova York tem 56 mil policiais. Em São Paulo, se eu somar Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, Técnico Científica, não terei 35 mil. Por isso é importante a participação das pessoas. Eu não preciso ser amigo do meu vizinho. Claro. Mas eu preciso saber quem são as pessoas que frequentam aquela casa, até para identificar se tem alguém que não é daquele contexto, que chama a atenção para acionar os órgãos de segurança. Porque aquela pessoa que, de repente, está na casa do seu vizinho, que não é seu amigo, ele pode pular para a sua casa. Perfeito. Então, a gente tem que se entender como comunidade. Essas duas plataformas, o City Câmeras e o SP Mais Segura, são colaborativas, as pessoas contribuem com a segurança e a gente começa a fazer prevenção criminal. Com relação ao City Câmeras, desculpa, rapidamente. Perfeito. Você tem um condomínio que tem 4 câmeras, são 50 famílias. São 50 famílias vendo aquelas câmeras. Então,
Não é só a polícia, então a gente participa desse processo. Isso é Muito bom, fundamental. importantíssimo. E agora está chegando a novidade, né, que já está sendo muito utilizada, né, na área de segurança, que são os drones, né? E hoje, no estado de São Paulo, quantos drones, como está sendo usado, tem tido resultado, como que está essa... Então, o drone começa na cidade de São Paulo, o Drone Pol foi formado aqui na cidade, uma semana antes da regulamentação que permitiu o uso de drones na cidade. Drones sobre população, sobre pessoas, só drones em segurança pública, não pode ser qualquer drone voando sobre pessoas. Então nós trouxemos um coronel piloto do Águia, que foi instrutor de pilotos, que é da minha turma, o coronel Peixoto, que montou a estrutura, que é uma estrutura fantástica. Nós tínhamos 7 drones, compramos mais 7 agora e temos um financiamento do BNDES que a gente está comprando mais 40. É fantástico, ele tem uma utilização muito bom em defesa civil, no nosso caso aqui com a guarda ambiental nas áreas de invasão, para a gente ver se tem invasão em áreas de proteção ambiental, e também nos grandes eventos da cidade, manifestações. Nossa, e a gente usa todos os dias para ferir quantas pessoas tem ali naquele fluxo conhecido anteriormente como Cracolândia. Então isso também a gente E usa. consegue identificar alguma baderna, algum desvio de conduta? O drone você tem várias coisas. Você acopla a câmera específica, por exemplo, câmera com infravermelho. A gente vai começar a usar para fazer monitoramento à noite nos cemitérios, para ver se não tem alguém. Existe muito ainda furto de peças de bronze dos cemitérios. E com o drone a gente tem uma facilidade, você consegue identificar se existem pessoas ali dentro para poder fazer a atuação. Nós temos um drone na Guarapiranga que solta a boia. Nós já fizemos uso disso para um rapaz que estava com kitesurf que caiu. Nós lançamos a boia até que a segurança pudesse até O drone chegar. deve ser essencial nessa... Local que tem praia... Contar uma particularidade aqui. Quando me pediram para fazer isso, para quem estuda segurança, drone ainda é incipiente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então você vai falar, é coisa nova. Mas a gente, depois de algum tempo, eu percebi que era algo fantástico. Na cidade de São Paulo a gente conseguiu avançar bem. No estado agora existe um projeto para comprar quase 120 drones, já está em andamento, são 6 milhões de investimento. E nós compramos aqui em São Paulo já, dobrando a frota. E depois com o financiamento a gente vai conseguir também muito mais caro. E uma vantagem aqui em São Paulo é que o Estado está muito bem relacionado com a Prefeitura, né? Está tendo Sim. E isso é fundamental, né? Porque você acaba um ajudando o outro nesse sentido de segurança, né? Porque senão não conseguiria atender. Eu coordenei a parte de segurança para o então candidato Dória para a Prefeitura, eu coordenei o programa de governo. Fui um dos coordenadores agora do plano de governo para o Estado. Eu contribuí nas minhas horas de folga para poder construir o programa de governo, como sendo um dos coordenadores. Estou com o prefeito Bruno Covas aqui trabalhando e ele tem apoiado muitas ações com relação à segurança urbana na cidade, tem dado todo o apoio, tem nos ajudado a fazer a diferença. Então essa junção, esse entendimento que o município pode fazer é uma decisão difícil, mas que tem que ser corajosa. E o prefeito Bruno Covas tem feito isso na cidade, então isso é importante. Secretário, e tudo isso, na verdade, precisa de uma coisa que tudo na vida da gente é necessário, né? Que é o lado financeiro, né? O investimento, né? A gente conversa com muitos prefeitos, a gente sabe da dificuldade das prefeituras, né, no estado. Tem algumas prefeituras que estão melhor, outras estão realmente pagando somente os funcionários e nada mais, não conseguem, a arrecadação é pouca, né? Como que esse prefeito pode organizar através de linhas de financiamento? Tem algum caminho, né? Eu estou te perguntando, secretário, porque, na verdade, eu sei que quando eu chego para conversar com os prefeitos, a primeira coisa que eles falam comigo é o seguinte: olha, falta recurso, né? Falta dinheiro, né? Mas nós sabemos também que, por outro lado, eles não têm uma equipe de projetos preparada, organizada para poder fazer isso, né? Então, o que o secretário poderia estar falando para os nossos prefeitos, para os nossos agentes públicos aí? Até para corroborar com o que você está falando, o ano passado, ainda então, o presidente Temer lançou uma linha de financiamento para os municípios de 10 bilhões de reais.
e para o Estado foi um financiamento de 40 bilhões. Desses 10 bilhões, no Brasil inteiro, os projetos que foram encaminhados para essa linha chegaram a 400 milhões. 200 deles estão em São Paulo. Os outros 200 dividido pelos 5.569 municípios. O Brasil tem 5.570, então pegou 200 milhões, que nós fizemos projetos nesse volume, e precisa ter equipe para fazer projetos, você precisa fazer projetos que sejam execuíveis, e nós conseguimos aí metade de tudo que foi no Brasil, porque as pessoas não conseguiram apresentar ou não se apresentaram para ter os projetos. Então isso é fundamental. Esse recurso foi tudo direcionado para a Secretaria de Segurança Urbana. Opa. Então, nós temos agora, já um primeiro momento, 138 milhões que já estão prontos, 9 termos de referência, foram 9 equipes que eu montei, publicado no Diário Oficial, com estudos, com trabalhos, então está tudo pronto. Assim que assinar essa parceria com o BNDES e BID, nós já estamos prontos para lançar os termos de referência, a licitação na praça, para poder, o quanto antes, poder entregar. Mas antes até do financiamento, aqui em São Paulo nós já tínhamos feito alguns financiamentos históricos. Se você pegar os anos anteriores, nesses 3 anos nós já investimos mais do que os últimos 20 anos somados. Então, mostrou uma diferença nisso. Nós conseguimos dar um aumento na base, o salário base da guarda, conseguimos aumentar o regime especial de trabalho policial de 80% para 100%, que vai em janeiro agora finda isso, dando 10% para cada ano, 5,56% de aumento real. No momento em que você tem dificuldade financeira, os prefeitos que estiverem me assistindo vão saber o que significa isso. Mas, na verdade, precisa ter, primeiro, criatividade. Ter equipes para bons projetos, criatividade. O City Câmaras é um projeto criativo. E aí uma dica para os prefeitos: utilize o que já existe na cidade. Pegue a câmera das pessoas, das empresas. Feito isso. Vão fazer esse primeiro momento. Depois investe com câmeras, vai fazendo. Mas procure utilizar. Os resultados vão trazer benefícios, vão fazer com que as pessoas entendam e consigam contribuir com o município. Prefeitos, é um prazer enorme, né, estar hoje aqui com o Coronel. Ele foi uma pessoa que tem uma experiência, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, né, nessa área de segurança. E aí, eu quero aproveitar, secretário, e deixar muito assim, aberto para os prefeitos, né? Se os prefeitos quiserem, se os gestores públicos quiserem, né, procurar a prefeitura, né, procurar a sua secretaria para obter algumas informações, nós podemos estar passando o seu contato para que eles possam estar fazendo esse trabalho, porque é fundamental isso. Aliás, eu fico muito à disposição. A secretaria está aberta para todos os municípios, a gente tem feito isso. Eu devo receber essa semana 9 prefeitos para falar sobre essas questões. Um deputado deve trazer os prefeitos para conversar sobre o City Câmaras. Enfim, estamos à disposição, eu me coloco à disposição, Marinho. Está aberto, tenho meus contatos, você pode deixar à disposição os contatos da secretaria. Venham nos conhecer, ninguém sabe mais que ninguém. Experiências são para ser trocadas. Eu tenho certeza que também vou aprender muito com todos eles, e as minhas equipes, com a equipe deles. Vamos trabalhar junto para transformar a segurança do nosso Estado. Secretário, muito obrigado. Prefeitos, gestores, de uma forma geral, cidadão, pessoas que estão nos assistindo. Foi fundamental esse programa para nós aqui da Sala dos Municípios e esperamos, com certeza, que vocês participem, né, de todas as ações que possam estar contribuindo para uma melhor segurança em nosso Estado. Muito obrigado a todos e até a próxima.